Olá, boa tarde a todos e bem-vindos ao Livrariano Livre. É nosso convidado João Torto, um dos mais fascinantes escritores da sua geração. Recebeu-me para falar um pouco sobre o seu novo livro, O Luto de Elias Gros. Vou fazer uma breve apresentação do João. A apresentação do livro está a cargo do Paulo Gueiras, a quem agradeço. João nasceu em Lisboa em 1965. Em 2001 venceu o Prémio Jovens Escritores na categoria de literatura. Com as Três Vidas, em 2008 venceu o Prémio José Saramago e foi finalista do Prémio Portugal Telecom em 2011. Foi também finalista do Prémio Melhor Livro de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores e do Prémio Fernando da Mora em 2011 e 2012, respectivamente. Como da sexta edição do Prémio Literário Europeu, os seus livros estão traduzidos em vários países, incluindo França, Itália, Alemanha e Brasil. O Luto de Elias Gros é o seu mais recente romance. João, bem-vindo. Muito obrigado. É preciso mesmo Boa tarde a todos e obrigado por estarem aqui presentes. Queria agradecer antes de mais ao João pelo convite que me fez para apresentar este livro, O Luto de Elias Gros, e agradecer também ao Livraria Arquivo por permitir este encontro entre escritores e os seus leitores. Cabe nesta honrosa tarefa dizer algumas palavras sobre o novo romance do João, mas devo confessar que a empresa se revelou bem difícil. Não que o romance em si seja complexo ou ininteligível, mas porque a narrativa que o autor engendrou permite múltiplas interpretações. Tão rico e profundo é o seu texto que apenas conseguirei esboçar aqui algumas pistas. Se o que achar vos souber a pouco, a responsabilidade será toda minha, que não soube fazer o trabalho de casa. Mas para nos esclarecer melhor, o João o salvará. Nas suas entrevistas mais recentes, o João vinha manifestando um desejo em querer mudar o rumo da sua escrita, partir para novos desafios literários e deixar para trás aquilo que se vinha afigurando como o seu património literário, que alguns colaram a um registro mais cosmopolita, urbano e sem raízes nacionais. O que o João faz com este seu oitavo romance, notem bem, oitavo romance, foi fechar um ciclo. Ciclo esse que se fechou com o seu sétimo romance, Biografia Involuntária dos Amantes, sendo que o 7, simbolicamente, é um número que confere inteireza e perfeição a um grupo de 6. Continuando nesta senda de interpretações simbólicas, importa referir que o número 8, em si, auspicioso, simboliza o caminho em 8 fases para a iluminação. Atentem bem nestes vocábulos: caminho, iluminação. Ora, o que o João fez com este romance foi abrir um novo caminho no seu percurso literário, oferecer-nos um romance denso, profundo, filosófico e eivado de uma forte carga simbólica aberta a todas as interpretações, sejam elas filosóficas ou religiosas. Além disso, nota-se um trabalho depurado sobre a linguagem, onde cada palavra tem o seu peso e a sua dimensão. Ao contrário dos anteriores romances, e aqui começa a divergência, este não tem um enredo mirabolante, cheio de volte-faces ou ganchos, para utilizar alguns dos termos em voga. Antes, preocupa-se com o lado psicológico das personagens, os seus conflitos, interiores e exteriores, e a sua relação com os outros. Aqui, nestas páginas, estão plasmadas as emoções e os sentimentos que compõem o ser humano e lhe conferem uma complexidade que importa descobrir e também amar. Como diz o João, ou como escreve, por isso sonhamos com as coisas já perdidas, por isso sonhamos com as coisas que estão para vir, para que, à luz violenta do dia, sejamos confrontados com a nossa posição de devir, de obreiros do nosso próprio destino. Fim de citação. Um romance desta natureza, desta densidade psicológica, não poderia surgir de um João Torto mais novo. Aqui contou muito a sua experiência, a sua maturidade, os seus 40 anos, que lhe deram... 40. Vais fazer? Vais fazer? Que lhe deram um novo olhar sobre os outros, sobre o mundo, sobre os sentimentos e sobre si. Também para isso João Torto precisou de fazer o seu caminho, descobrir-se como homem e como escritor. Voltando novamente a uma citação: resta-nos prosseguir sem saber para onde vamos, se seremos capazes, sem a cumplicidade das coisas já vistas, pois estas perdem-se a cada instante.
Fim de citação. O luto de Elias Gros conta a história de alguém, o narrador, que vai para uma ilha como que fugido de algo que só ao longo das páginas iremos compreender. Aí escolhe um farol para habitar. E voltando às questões simbólicas, veja-se como o nome de Elias Gros nos remete para a liturgia cristã, para o profeta Elias, aquele que tem a capacidade de ressuscitar os mortos. Um nome que aparece em livros como o Novo Testamento, o Corão ou o Talmud. No cristianismo, Elias surge associado à transfiguração de Jesus, em sentido metafórico, onde a natureza humana se encontra com Deus. Tal ocorreu no cimo de uma montanha, mas aqui neste romance tudo sucede numa ilha com um farol. E o farol, por sua vez, representa a luz da verdade, também simboliza os ensinamentos de Cristo. O profeta Elias andou fugido e encontrou refúgio junto da água, tal como o narrador, ao escolher ir viver para uma ilha. O narrador, perdido e morto para a vida, torna-se amigo do padre Elias Gros, em processo de luto, de quem ouve várias histórias e que utiliza com frequência citações de Jorge Luís Borges, que por acaso é o autor de um dos livros que o narrador está a ler e que João Tordo utiliza como uma das epígrafes deste romance. Aqui se estabelece outra relação entre o labirinto de Borges e a espiral do farol, bem como, mais tarde, surgirão essas referências ao labirinto do Minotauro, um pouco como o narrador se sente. Mas o lado simbólico não se encerra nestes exemplos. Muitos abundam em todo o romance, como, por exemplo, as referências ao capitão Ahab, do romance Moby Dick, na sua louca demanda pela baleia branca, estabelecendo-se um paralelismo entre esta busca do cetáceo com a busca de paz por parte do narrador. O narrador irá desenvolver uma relação de amizade com a filha de Elias Gros, Cecília, uma jovem de 11 anos, e assim assistimos ao nascer de uma cumplicidade entre duas gerações, com diferentes experiências e expectativas na vida, assim como visões do mundo muito antagónicas. Não deixa de ser curiosa a opção do autor em nomear esta personagem com o nome de Cecília, uma vez que foi uma das santas mais veneradas da Idade Média, padroeira dos músicos e dos poetas. Na ilha, antes da chegada do narrador, tinham habitado um poeta espanhol e um escritor dinamarquês, Lars Drossler. Curiosamente, o nome Cecília provém de um nome de família romano, Caecilius, que deriva da palavra latina caecus, cego ou cego. Não sei nada disto, não. Isso é que Mas é claro. O que é que são texto para mim? Ou seja, isto deriva da palavra cego ou cega. Isto é curioso porquê? Porque ao longo do romance há todo um conjunto de referências à questão da cegueira, não encontrar o caminho. Eu fiz aqui umas notas porque tudo aquilo que se encontra no romance e que dá para explorar, para ficar aqui eu a falar mais tempo do que tu e não interessa. Este nome também está associado ao conhecimento, como um sábio, o que em alguns momentos do romance Cecília demonstra ser, como por exemplo na forma como ela enumera o nome de alguns ossos do corpo humano. Porque ela, apesar de ser jovem, ter 11 anos, tem já um conhecimento profundo sobre algumas coisas, que também não deixa de ser interessante nesta relação com esta origem deste nome. Dentro deste romance, como se de uma matriosca se tratasse, existem outros pequenos romances, histórias que funcionam como espelhos de outras histórias, como por exemplo a relação entre o escritor Lars Drossler e Elias Gros, no seu paralelo com a história do narrador e Cecília, ou a história de Drossler e o narrador. E, novamente, uma citação de João Tordo, fica a ideia de que Drossler chegou à ilha em fuga de alguma coisa. Fim de citação. E essa ideia também persiste na ida do narrador para aquela ilha. Por todo o romance se perpassam sentimentos de dor, de perda, de sofrimento, de solidão. Não obstante, o autor conseguiu criar um romance muito sensorial, onde os cheiros, os sons e até as sensações do tato estão muito presentes ao longo de toda a narrativa, o que lhe confere uma dimensão quase cinematográfica de algo palpável. O Luto de Elias Gros é um romance cheio de questões, que não dá respostas, talvez pistas, mas que cumpre a função da literatura maior, a de fazer perguntas e de deixar que seja o leitor a formular as suas respostas. E esse é o fascínio da literatura, pois cada leitor encontrará sempre uma resposta diferente de outro leitor, assim como do próprio autor.
A luta do narrador em encontrar o seu caminho prolonga-se pela narrativa até ao ponto do mesmo regredir até ao seu estado selvagem, ao princípio do mundo, ao primeiro homem, como no pecado original, e por sua vez ao paraíso, para se reencontrar, para enfim descobrir-se e iniciar um novo caminho. Tal como escreve João Tordo logo ao abrir o seu romance, o paraíso deve consistir no cessar da dor. Quase como num processo alquímico, em que na transmutação do ser o indivíduo necessita de regressar ao seu estado primordial, de ser chumbo, para através de um processo alquímico conseguir atingir toda a sua plenitude, a sua realização como homem. O narrador irá conseguir aplacar a sua dor. Há pouco disse que Elias era aquele que ressuscitava os mortos. Vou ler agora uma passagem do romance onde este pormenor se evidencia com particular relevância. Este episódio diz respeito à adolescência de Elias Grow após a morte de uma menina. Elias está na praia como que a sofrer um luto, sente-se mortificado. Então agora é a citação de João. Então, não há mais nada a fazer, responde o escritor, se é que alguma vez houve. Ah, sim, diz Xavier. Podemos levantá-lo do chão. Queres ajudar-me? Drosla sai de casa, deixando a porta aberta. Os dois homens caminham lado a lado na praia, as gotas salgadas varrendo o ar e batendo-lhes no rosto, continuando a castigá-los até chegarem junto de Elias. Têm de o desenterrar da areia, pois está afundado quase até à cintura. Há tantas horas que os membros inferiores não reagem à exumação. Fim de citação. Mas esta relação não termina aqui. Mais tarde, muitos anos mais tarde, Elias Grow irá ser responsável pela ressuscitação do narrador, permitindo que este alcance a paz que tanto procura. Não é só o luto de Elias Grow que aqui está patente, é também o luto do narrador, daquele que narra todo este processo. Um luto em forma de catarse que irá dar lugar a uma redenção. A redenção consigo próprio, com os outros e principalmente com o seu passado e as suas memórias. Nova citação. Podemos tentar compreender tudo e fracassar ou aceitar o mundo tal como ele é. Diante de todas as coisas que nos acontecerão, a morte é talvez a menos importante, pois dessa não teremos registro nem sequela. Fim de citação. Mas até lá, importa, tal como escreve João Tordo, encontrar a medida certa do amor. Obrigado. Obrigado, Paulo. Olá, boa tarde a todos. Não preciso disto para mim. Só um bocadinho. Sim, não tenho bastante. Queria agradecer já ao Livraria Arquivo por receberem mais um ano. Começa a ser uma rotina, não é? E queria agradecer ao Paulo. Queria agradecer muito ao Paulo. Não estava à espera que o Paulo tivesse escrito um texto, mas fiquei muito surpreendido. E fiquei muito surpreendido pelas coisas todas que ele foi vendo no livro e que eu próprio não vi, não é? A questão do Elias eu sabia, não é? Que Elias ser um profeta e ressuscitar os mortos, que era esta a ideia, não é? Os narradores deste romance é um homem que está morto, sem o saber. Mas enfim, para começar do princípio, gostei muito do teu texto, Paulo, gostei muito, Paulo, gostei muito da tua interpretação, vou descobrindo coisas, não é? Não sabia que Cecília tinha esse sentido, percebes? Que foi um nome que me surgiu, também não sei porquê, mas acho que há coisas que não são por acaso, não é? E como este texto como este livro está cheio de simbologia, é interessante perceber como é que ela funciona em vários níveis. Tu falaste da questão do património literário, não é? Como coisa que não me preocupa muito, mas é de facto este livro. Eu não quis necessariamente fazer diferente, não parti para o livro a achar que ia fazer uma coisa diferente. Parti para o livro, como parti para outros livros. A questão foi que as imagens ou os registros com que eu parti para este livro não me levavam a lado nenhum. Ou seja, não havia ali um enredo, não havia uma história, não havia uma sequência, nem um processo. Havia só aquela ideia inicial e aquela situação deste narrador que, de repente, perante uma grande perda,
se vê obrigado a fazer um luto. E o problema com os lutos é que enfim, há pessoas que os aguentam e há pessoas que não. Está bem, claro. Mas não querem vir para aqui? Melhor. Está bem. Sim, os lutos, sim. E neste caso é um homem que não está preparado para lidar com o seu luto. E, portanto, o luto é uma palavra que no romance não aparece assim tantas vezes, mas há uma série de lutos a acontecer, não só o luto do próprio narrador, mas o luto mais tarde do próprio Elias Gros, que é um personagem que deixa saudades, e deixa saudades a mim também. Eu gostei muito de estar com eles durante este tempo e foi muito o tempo de escrita do livro, que é sempre o mais importante. Claro que o tempo de partilha é importante também, estar aqui com vocês e poder falar do livro já como obra feita e não uma cola já não toca, não é? Mas há um lado o Paulo falou aqui desta relação com o outro, não é? Eu tenho sempre a sensação que os meus livros são sempre sobre os mesmos assuntos, não é? E são sempre sobre esta relação mais difícil ou menos difícil que nós temos com o outro, no momento em que nos expomos ao mundo e que nos entregamos às pessoas, não é? E com as desilusões e com as alegrias que isso pode trazer, não é? Os outros dão-nos a bênção, mas também nos dão a ferida, não é? E a nossa ferida original, ou que vamos construindo enquanto a vida decorre, é sempre uma ferida que vem da nossa relação com os outros, sejam familiares, sejam as pessoas por quem nos apaixonamos, sejam os nossos filhos, sejam os nossos pais. E essa é uma questão interessante, porque nós basicamente chegamos à vida sem um manual de como viver, não é? E às vezes há uma imagem que me ocorre sempre de uma pessoa a viver que é um músico a tocar violino e a ter que aprender ao mesmo tempo, não é? E a vida é basicamente isso, nós vamos enganando nas notas, tentamos tocar, não sei o quê, depois temos que aprender enquanto vamos tocando. E é uma exigência brutal, não é? Porque uma pessoa que quer aprender violino passa anos e anos e anos a estudar e um dia lá o chamam para dar um concerto e um dia lá pode expor a sua arte, não é? Viver é uma arte que não tem aprendizagem, portanto, nós temos que aprender ao mesmo tempo que vivemos. Se calhar vocês não têm esta sensação, mas eu tenho todos os dias, não é? Que estou a aprender ao mesmo tempo que estou a fazer e portanto há uma dissonância, não é? entre a pessoa que eu quero ser e a pessoa que sou, não é? Entre aquilo que me ensinaram a fazer e as coisas que eu sei fazer de facto. E esta dissonância, eu acho que todos os escritores se movem um bocadinho neste meio, neste espaço vazio. Este espaço vazio entre o que não aconteceu ainda e o nosso desejo. Pronto, isto para falar do caminho desta personagem, que é um narrador é um tipo de narrador que eu já não usava há muito tempo e que remonta ao meu primeiro romance. Aliás, neste livro há há duas frases que são citações do meu primeiro romance que não fiz de propósito, mas a questão foi que ao invocar esta voz, que era uma voz antiga, não é, dentro de mim, ao mesmo tempo fui invocando momentos que diziam respeito, que estão nas páginas do meu primeiro livro. E ao invocar esses momentos, foi como se as palavras também se tivessem juntado a esta voz. E há situações que são muito semelhantes, e há um lado claustrofóbico, mesmo dentro deste farol. O farol é um lugar importante para este narrador, porque o farol é uma mudança de perspectiva completa. Não é? Nós estamos habituados a viver dentro de linhas retas. As nossas casas são sempre linhas retas, nós comemos à mesa e fica quadrada, as paredes fazem cantos. Não é? E num farol não temos esta perspectiva, é concêntrico, é um cilindro. E eu, quando entrei num farol a primeira vez, fiquei com a sensação de que devia ser muito difícil viver ali, ou que devia ser tão difícil como viver no mar, não é? em que estamos sempre nas ondas, não é? e a balançar aquele ritmo, e não estamos habituados a isso, porque os nossos pés querem terra firme. E um farol causa essa mudança de perspectiva que eu acho que o narrador não está preparado para ela. Ele sai da cidade para se isolar, por causa de uma grande perda, que quando lerem um livro perceberão qual é, ou quase que perceberão.
E vai viver para esta ilha, não é? este lugar sem nome. E eu propositadamente não dei nome aos lugares. A geografia deste livro é completamente anónima. E isso foi outra das coisas diferentes que eu fiz, não é? Nos últimos romances. Aliás, em todos os meus romances, a geografia é nomeada, assim, e nós sabemos exatamente onde as coisas se passam, quando se passam, etc. E neste livro, eu quando entrei para ele, entrei sem tempo e sem geografia, a ver onde é que aquilo me levava, não é? Não é que eu fizesse grandes estruturas nos livros que tinha escrito até aqui, nunca fiz uma estrutura de romance, nunca me ocorreu, mas de certo modo sentia que tinha um novelo qualquer que estava ali a desvelar e que no final esse caminho faria sentido. E neste romance entrei sem novelo, entrei um bocadinho como um bocado como narrador refere às tantas, um bocado como um minotauro, um perdido, e à espera que o Teseu era o que era um senhor. Pronto, há um homem chamado Teseu que vai ao Minotauro, vai ao labirinto e que mata o Minotauro. E à espera que esse momento chegue, não é? E foi engraçado entrar assim no livro, porque fui descobrindo não só que a minha linguagem muda, não é? Que não estou tão preso ou não estou tão amarrado formalmente. É um bloco de texto este livro, não tem capítulos, não tem travessões para as falas, não tem aspas, quando as personagens falam, é um bloco de texto mesmo. E foi assim que eu fui informando, fui descobrindo a narrativa enquanto a narrativa acontecia. E não há grande narrativa neste romance. Eu posso escrever o romance em 4 ou 5 frases, mas é o romance que eu mais gostei de escrever, porque é um livro que trata de outras coisas, que não têm a ver com narrativas nem as outras. Não quer dizer que não aconteçam coisas, acontecem algumas coisas. mas não há uma narrativa no sentido em que não há mudanças geográficas, não há personagens que fogem, não há. Enfim, tudo se passa naquele lugar isolado, não é? Mas há uma densidade psicológica, não é como tu dizias. E há questões ali que. Bom, enfim. Há uma questão que me pareceu importante, que foi colocar aquele narrador num conflito imediato com a natureza. E eu próprio passei por isso, porque quando comecei a escrever o romance estava na Suíça, numa residência de escritores que ficava no campo, e então tinha perto da residência tinha campos a de vista, e lagos de neve, não sei o quê. E então andava por lá e de certa maneira senti-me um bocadinho como se sente o narrador a certa parte do livro, em que começa a perguntar-se pelos nomes das coisas, e dei-me conta que não conheço os nomes das coisas, não sei o nome das flores, não conheço os nomes das árvores, não conheço o nome dos bichos, não é? E percebi nessa altura o quanto eu estou distante ou nós, não é? Porque vivemos nas cidades, quanto estamos distantes desse mundo natural que é feito para nós, não feito por nós, mas é feito por nós, seja Deus ou seja outra entidade divina em que vocês acreditem, ou seja, enfim, a própria evolução. Eu prefiro acreditar que é uma entidade superior a nós, que são as minhas crenças. E essa busca pelo lado natural é muito importante no princípio do romance, porque a personagem vem carregada daquele lado soturno, citadino, das pessoas que a cidade durifica, por assim dizer, ficamos fechados, ficamos duros, dentro de nós próprios e com muita dificuldade em relacionarmos com o próximo, com o outro. E o curioso neste livro é que esta personagem, este narrador, ele tenta fugir da sua vida tal como ela é, e da dor que não consegue suportar, e quando vai para lugares que ele pensa ideal, ou que julga ideal para viver a sua dor, a vida vai-lhe bater à porta. E também bater à porta no momento em que ele atropela esta menina de 10 anos, que o Paulo falou aqui, a Cecília, que é o nome de... Cecília é a santa... É a Idade Média, mas que tu disseste... Era a padroeira dos músicos e dos poetas. Padroeira dos músicos e dos poetas, sim. E ele atropela esta menina, e a partir
desse momento a vida começa a acontecer, mas começa a acontecer de uma maneira diferente. E há um dia em que ele está no farol, remetido à sua própria dor, remetido às suas parvoíces, por assim dizer, porque isto na verdade não é um bocadinho tonto. É um homem que não cresceu, por assim dizer. É um homem criança. E vem um indivíduo bater à porta e esse indivíduo é o padre Elias Grow, o pai deste menino de 10 anos. E esse momento é um momento fundamental em que o narrador, não obstante a sua resistência, não obstante a sua determinação em estar sozinho, já não consegue mais estar sozinho depois daquele encontro. E o padre começa quase a persegui-lo numa tentativa de o trazer de regresso à vida. Ele que está tão morto por dentro, não é? Morto por dentro. Há muitas referências no romance ao Moby Dick, de facto. Fala muito bem porque é uma história de água, é uma história que se passa junto à água, como sabe, fosse um refúgio, de facto. E o Moby Dick, sendo um dos livros aos quais eu volto sempre, e um dos meus livros preferidos pelo que abarca da experiência humana, acaba por ser um romance que não está presente enquanto livro neste livro, mas cujas referências são recorrentes. E o próprio nome Elias, no Moby Dick, temos uma cena em que o Ismael, antes de embarcar no Pequod, o tal barco de caça à baleia, encontra um profeta nas docas que também se chama Elias, e esse profeta adverte dos perigos e das tempestades e dos maus agoiros se ele embarcar com o capitão Ahab, em busca desta baleia branca que o Paulo referiu como busca de paz, mas que também pode ser referida como busca do absoluto. Busca do absoluto, do que não pode ser contido. O capitão Ahab busca a sua própria destruição. E ele sabe. Só que a sua destruição está mascarada de outras palavras, está mascarada de vinganças, está mascarada de violência. E há uma referência neste romance Moby Dick e a maneira como se processa. Eu acho que uma das partes mais interessantes do livro, e já para terminar, tem a ver com o processo que o narrador passa depois de encontros com este padre e o seu próprio processo espiritual de se render perante as evidências de que ele é só um homem, de que não é Deus, de que não tem um controle absoluto, e de que a dor é um processo regenerativo e não um processo de autodestruição. É um momento em que o narrador é expulso do sítio onde vive, o farol, porque comete uma série de disparates naquela pequena aldeia, e é habitada por, enfim 100 pessoas, e portanto é um lugar muito pequeno, e ele é expulso do farol e vai ver para junto de um lago, e depois mais tarde vai ver para a cabana um velho que costumava andar por aí aos gritos à noite, e às tantas morre. E esse momento em que ele se aproxima mais de si próprio e se entrega à natureza é um momento, é como um ritual de passagem, é como um ritual em que uma pessoa se despe completamente para depois ser vestida de outra coisa qualquer que não sabe o que é. E esse é o encontro dele com uma dimensão espiritual da vida que ele não conhecia até então. No caso do Elias Grow será uma dimensão divina, porque se fala de Deus neste livro e fala-se de fé e fala-se de crença, e no caso do narrador é uma dimensão qualquer que não seja a sua, ou seja, que não seja aquela dor, que não seja o remeter-se ao sofrimento e o fechar-se a si próprio. Há uma frase dos Salmos que diz que Deus ama-nos mais se estamos decrépitos, quando estamos decrépitos. E eu acho essa frase interessante e vai no sentido dessa frase de um homem ter que perder tudo, ou mesmo quase tudo, para chegar a um momento em que se salva a si próprio, mas salva-se sempre através de um outro, e seja esse outro um lugar da religião ou seja um lugar da humanidade. No livro há este lugar da humanidade que o narrador
narrador encontra este padre e a sua filha e através deles começa a reaprender a viver. E reaprender a viver é necessariamente sempre uma experiência partilhada. E daí que os outros nos deem a bênção, mas também nos dão uma ferida. Mas enfim, a vida é assim, uma questão de equilíbrio. Não sei se isto faz muito sentido, mas estás a rir porque faz ou não faz? Mas enfim, eu fiquei muito feliz de ter escrito um livro que é um livro muito sincero e que vai mais fundo do que os outros romances anteriores. Talvez não do primeiro, mas que marca uma diferença na minha obra, naquilo que eu venho escrever. E ao mesmo tempo é um livro divertido, porque esta personagem, a Cecília, é uma personagem que eu não sei de onde é que surgiu, mas ela acaba por ser a protagonista da obra, não só do humor que tem, não só na maneira como provoca constantemente o narrador, fazendo-o sentir-se humilde também. E pronto, queria agradecer ao Paulo muito por ter vindo até aqui e por ter escrito este texto. E quero agradecer-vos a vocês por terem vindo até aqui e espero que escolheram que gostem do livro. Obrigado. Perguntas, claro. Desculpem. Perguntas, observações, ou comentários, ou qualquer coisa. A pergunta do primeiro é o mito dos homens seguros. Sim. Não está ali. Está? Está. Está? Está aqui à frente, está. Ok. Então, se ninguém tiver pergunta, posso estar só. Claro, força. Pergunta à Cecília. Gostei muito da Cecília. A determinado ponto referes a minha entrevista que deste a propósito do livro. Gosto tanto dela. Falar mais alto. Então dizes sobre a Cecília na entrevista que deste sobre o livro. Gosto tanto dela. Adorava ter uma Cecília na minha vida. É a partir dela que se transforma, que ele estabelece uma ligação com o mundo exterior cheio de coisas boas que não está a conseguir ver. É um livro que dá uma alegria, passa por ser um livro cheio de esperança. Eu acho que sim. Acho que o livro tem essa esperança, é uma espécie de testamento, de como é possível viver outra vez, como é possível regenerar-se. O homem é regenerar-se. Nós gostamos muito de falar dizer a palavra mudança, mas muitas vezes não percebemos bem o que é que mudança significa. Quer dizer, o homem e mulher, para poder mudar, precisa daquilo que o António Mendonça descreve como um radical estabelecimento. Um radical estabelecimento, quer dizer, não há outra maneira de nós mudarmos o nosso ponto de vista em relação ao mundo. E esse radical estabelecimento é o que acontece neste romance, não é? Aquele homem passa por um processo profundo de transformação e esse processo passa passa por essa abertura ao outro, não é? E essa abertura que é conseguida em grande parte através daquela miúda. A princípio, de um modo hesitante, não é? Porque há uma parte no livro em que o Dias Verou obriga o narrador a ir levar a miúda à escola todos os dias. E o narrador está sempre preso, e portanto, nunca consegue acordar de manhã para levar a Cecília à escola, mas a Cecília vai lá bater à porta e diz: olha, então, não sei o quê, tens que levar à escola. E o narrador vai, muito contrariado, enfim, muito chateado consigo próprio e com o mundo. Mas é nesses passeios, nesses momentos que ele passa pela Cecília, que o livro ganha mais vida, acho eu, não é? E a relação dele com aquela rapariguinha que é tão. que parece tão cândida, mas depois é tão sabedora de coisas que, aos 10 ou 11 anos, ela sabe mais do que o narrador que tem 40 e tal.
Sim, esses são os momentos fundamentais e mais emocionais desta narrativa. É uma espécie de descida da cabeça, não é? Um lugar racional, onde tudo se complica. A nossa cabeça serve muitas coisas, mas serve também para complicar tudo. Nós somos pessoas que complicam, somos um ser que complica. Não é? Quando muitas vezes as respostas estão aqui, não estão aqui. Não é? Eu sei quando é que eu sei mais ou menos quando é que eu estou a fazer a coisa errada. Eu estou a fazer a coisa errada quando a minha cabeça começa a justificar. Eu sei que estou a fazer a coisa errada, não é? Começa, sei quê, mas se calhar, mas olha, estás a fazer, não sei o quê. Não é a minha que começa a censurar. É a minha cabeça a arranjar desculpas, portanto, para legitimar aquilo que eu estou a fazer. E eu sei que estou errado, não é? Portanto, eu quando não estou errado, quando estou a fazer a coisa certa, a minha cabeça não dispara, não começa a justificar, não começa a dizer estás a fazer bem porque não sei mais. Não. Está aqui o sentimento. Eu sei que estou a fazer a coisa certa, não é? Esta é a dificuldade da vida, é a dificuldade também de tomar decisões. Tomar decisões tem tudo a ver com isto. Eu racionalmente não consigo tomar decisões. Eu tomo decisões aqui. Decisões importantes, obviamente, não é só para carne ao peixe ao jantar. Isso é uma decisão, enfim. Telefona a alguém, mas olha, achas que devo comer carne ao peixe? Pronto, ok. Com peixe. Caso esteja indeciso nisso, não é? Mas as grandes decisões são sempre decisões emocionais. Muitas vezes não conseguimos tomá-las porque não estamos ligados a nós próprios emocionalmente, não é? É muito complicado. E é isso que acontece no livro, não é? A Cecília é uma criatura que dá nomes às coisas, que toma a decisão certa e tem aquela coisa das crianças de não ter freio na língua. Eu sempre que estou com o meu sobrinho, eu digo coisas inacreditáveis. Insultam-me às vezes, mas depois as crianças são assim, não estão cá com merda, desculpa, não estão cá com porcarias, não estão cá com merda. Tu sabes disso, Paulo? Tens várias crianças. É um livro de descoberta espiritual. Isso tu também, na entrevista, dizes. É um livro sobre o divino, como cada um entende. É um livro sobre sim, mas o divino pode ser uma coisa. O divino pode ser humano, não é? No sentido em que nós o transportamos, não é? Nós somos seres eminentemente físicos até uma certa altura da nossa vida, e a partir de certo momento, enfim, há pessoas que procuram isso, há pessoas que não procuram e que lhes acontece, não é? É o caso dos santos, é o caso das pessoas que sentem vocação, e há pessoas que simplesmente não conseguem. Portanto, a sua vida passa-se num plano absolutamente terreno e também está bem. Agora, há a noção de que a ferida existe em toda a gente. Essa ferida original, que tem a ver com a nossa educação, que tem a ver com a maneira como fomos criados, que tem a ver com uma série de fatores que faz com que, ao chegar a uma certa idade, e isso acontece normalmente na idade de pós-adolescência, surge a inquietação. A inquietação surge sempre em toda a gente. E surge a inquietação e surge o vazio, claro, este vazio que nós sentimos enquanto humanos quando não estamos ligados a algo superior a nós próprios. Não é? E essa inquietação é a origem de toda a arte, essa inquietação. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, há um processo pelo qual nós, quer dizer, enfim, a palavra espiritualidade hoje é um bocadinho difícil usá-la, porque quando vamos às livrarias e quando vamos à televisão, está tudo cheio de espiritualidade. Não resisti a olhar para a minha colega, precisamente. Não falo, mas o quê? Lembramos da placa na prateleira dos livros. De espiritualidade. Quem tem hipoterismo espiritualidade. Mas que faz sentido, não é? Quer dizer, há muitas maneiras nós de chegarmos a nós próprios. Por exemplo, há um livro que está a vender muito agora que se chama Mindfulness, não é? Sim. E eu pratico Mindfulness há um ano e tal. E, de facto, aquilo é uma maneira de eu estar comigo próprio. Estar comigo. Eu, claro, não vou
colorir um livro para fazer mindfulness. Chama-se mindfulness do livro de colorir, não é? Isso já não vou fazer, mas pratico meditação. Não porque acho que vou chegar a um lugar transcendente, mas porque acho que vou chegar a um lugar onde não costumo chegar. O meu acesso a mim está obstruído. Está obstruído por tudo aquilo que a vida nos coloca diariamente. E está obstruído por problemas, ressentimentos, dúvidas, culpa, enfim, essas coisas todas que fazem parte de sermos nós. E de sermos humanos, claro. Eu estava a ouvir, e quando estava a ouvir o João a falar sobre aquela questão do vazio, o que nós queremos, eu lembrei-me dos maias, quando no final ele diz: falhámos a vida, mas como dizia o Marquês, falhamos todos, porque nós nunca somos aquilo que nós um dia pensámos. Agora, a questão é aceitar a imperfeição, não só em nós. Não é? É um bocado aquela ideia de nós amarmos essa ferida no outro. Não é? É difícil. Sim, é difícil, mas mas fazer a experiência é bom, não é? Nós tentamos compreender. Imagina que uma pessoa que é muito próxima se zanga contigo, não é? E em vez de nós reagirmos logo, que é o nosso modo habitual, a pessoa berra connosco, ficamos ofendidos e portanto, reagimos com fúria, com raiva, ou ficamos zangados. Não é? Um dos exercícios que se sugere na meditação, por exemplo, é reagir de maneira diferente. Ou seja, não reagir. E quando não se reage, começa-se a perceber que o outro está zangado porque tem a mesma ferida que nós. Tem a mesma ferida que nós. Mas há coisas que são evidentes. Não é? Se uma pessoa se zanga contigo porque tu estacionaste o carro num sítio onde não precisa estacionar, pronto, há um facto evidente que tem que ser tratado, mas a raiva e a fúria nunca levaram a parte nenhuma. Nunca levaram a parte nenhuma. Falar com raiva, pode ver só raiva. Quer dizer, não chegas a falar, não é? Isso é... Mas por que estás a falar disto? Por causa do... mindfulness. Espiritualidade. Falhar a vida, sim. Eu acho que não se falha a vida nenhuma, não é? Quer dizer, nesse sentido, nós sermos aquilo que nunca, acho que nunca seremos aquilo que nós desejamos. Mas não quer dizer que seja mau, e ele depois também diz isso, não é? A diferença não quer dizer que seja mau. Dá-me só um bocadinho. Tenho de ler as batatas primeiro e depois faço a pergunta. Dá-me só um segundo. Eu acho que nunca falhamos, porque isso é o nosso julgamento sobre nós próprios. Ou seja, somos nós a julgarmos, mais uma vez, não fiz o suficiente, não sou o suficiente, não tenho sucesso o suficiente, não fiz aquilo que queria, afinal as coisas não sei o quê, tudo contra mim. Isso leva-te a um espaço de autocomiseração, não é? É tal coisa de mim que a vida foi tão modástico para mim. Mas o que é que eu fiz? Se calhar fiz as coisas mal, então se eu fizesse as coisas bem agora, e se eu tratasse os outros com cuidado e carinho, e se eu desse amor, em vez de estar à espera de ser amado, as coisas começam a mudar, não é? Começam mesmo a mudar, quando a nossa perspectiva muda. Mas é isto que no livro acontece, não é? É um bocado... Sim, minha ansiosa leitora. As pessoas só se vida nos jogos, computador, é verdade. nos jogos no Mario. Perco vidas. Quem é o Mário? Mas ganhas vidas também. No jogo. É o Mário, o Super Mario. Ganho e perco. Ganhas e perdes, mas a vida é assim, ganhas e perdes. Os jogos são fantásticos, mas aqui não há muitas Acho que coisas. hoje melhor. Como é que chamas? Mimi. Mimi. Tu tens Mimi? Não. Quem é esta menina? Quem é esta menina? É um fé diverso aqui de... Obrigado, Mimi, pela tua pergunta sobre os jogos de computador. Depois disto, mas alguém tem coragem. Depois de mim, vejo a Eu fui para o virar. Se não há viagem. Aproveita agora. Aproveita agora. Depois mais tarde. Mais tarde já não vais poder aviar com tanta facilidade. Mas tens muitos anos. Com mais um. Ok. Acho que as batatas neste Vai, mete duas na boca ao mesmo tempo, vê se consegue. Tenta lá, não sabe? Não há duas.
As duas grandes. Não, põe uma na boca e depois a outra por cima. Vá, a segunda agora. Ou eu matar a Mimi. Matar? Bom, não sei se alguém tem mais alguma questão que quer perguntar a João Torto. Então, resta de agradecer a todos. Vai-me sempre a Esse caminho tem mais... Força, Perguntei. Tu sabes que vimos um torno? Olha, já perguntaram isso uma vez, numa escola secundária. Perguntaram, então, mas isso é o aluno achava que era um como é que se chama? Não, como é que se chama? Sim, alcunha. Sim, já não era inventado. Chama-me mesmo João Torno. É que é um nome bem estranho. O Pimini não é. Pimini é normal. Olha, sabes o que é um tordo? É um pássaro. É um pássaro pequenino. Então tu és um pássaro. Eu sou um pássaro. Sim. Tu és uma Mimi. Não. Qual é o teu nome verdadeiro? Miriam. Miriam? Ok. Eu sou uma Corsa Vieira, porque eu sou Cunha Vieira. Mas Miriam Cunha Vieira. Que chique que tu és. É um pássaro que está nas árvores e de repente cai e morre. Os tordos morrem facilmente. E há pessoas más, muito más, que os comem. Caem que nem tordos, é isso. Os tordos estão nas árvores e de repente desistem de viver, caem. Caem que nem um tordo, é isso. Não precisam de ser caçados, porque eles entregam-se. Vêm em fila entregar-se ao caçador. Pronto, então obrigado, Nini, pela tua intervenção. Muito obrigada a todos por terem vindo. João, muito obrigada também. Paulo, obrigada. O luto de Elias Groto, de João Torto, da Companhia das Eu Letras. acho que devia meter esse livro. Como é que se chama a tua mãe? Alexandra, Maria Alexandra Pinheiro. Obrigado.